O palco do maior acidente nuclear de sempre é hoje uma atração turística. Chernobyl ficou para a história em 86, quando um desastre na central nuclear fez milhares de vítimas. A Record TV foi até à região ucraniana perceber o impacto e as razões desse turismo nada convencional. Destino Chernobyl é a grande reportagem de hoje. Uma cidade fantasma. Palco do maior acidente nuclear da história. O último lugar onde um ser humano gostaria de estar, certo? Errado. Chernobyl, na Ucrânia, virou destino turístico de milhares de pessoas. Nossa equipe acompanhou o roteiro desses turistas. O passeio começa em Kiev, capital da Ucrânia. Hoje, milhares de pessoas passam por Kiev para fazer esse turismo nada tradicional. Daqui partem os passeios para Chernobyl. Só é possível entrar na chamada zona de exclusão com um guia autorizado e uma licença emitida pelas autoridades. Só em 2018, a região recebeu 60 mil turistas. E a grande audiência de uma série de TV americana que conta a história do acidente nuclear fez o número de visitantes aumentar em 40% esse ano. A produção conta como uma sucessão de erros em um teste de segurança na central de Chernobyl fez toneladas de material radioativo contaminar parte da antiga União Soviética. Antes de encarar esse caminho rumo ao desconhecido, uma conversa com um especialista em controle de radiação. O ex-diretor do Centro de Ciência e Ecologia da Central morou 20 anos na região. Segundo Oleg Bodarenko, um visitante que faz o tour está em contato com um nível de radiação equivalente a que um piloto é exposto durante uma viagem de 2 horas de avião. But if we are talking about Chernobyl as a Chernobyl city, the situation in Chernobyl city is stable for 15 or 20 years. And it is not distinguishable from radiological situation in Kiev. In some places of our country, we can find radiation levels even higher, natural radiation levels, because of radon, because of granites bearing uranium, etc., etc. If we are talking about visitors, yes, like their tours usually take several hours in Chernobyl area. So the total dose for this visit is trifle, it is negligible comparing with natural radiation. So it is nothing to worry about. Acordamos cedo para encontrar o nosso guia Nazar. Ainda no caminho, ele verifica nossos passaportes e nossas roupas. É obrigatório usar sapatos fechados, calças e manga comprida. Small particles which fly in the air, they can stick to us. And yeah, if they stick to our skin, in the future it can cause like skin burns. São cerca de 150 quilômetros de Kiev até a cidade que leva o nome da central nuclear. Mas no posto de controle, onde os militares conferem a autorização dos grupos, não é permitida a filmagem. Logo na entrada da zona de exclusão, o turista conhece aldeias que foram abandonadas. Algumas simplesmente desapareceram do mapa. É como se o tempo tivesse parado aqui. Esse é um jornal de janeiro de 1986. 3 meses antes do acidente. A orientação que o turista recebe quando entra num prédio como esse é não tocar nas paredes, nos objetos, não levar nada para casa. Nós estamos na aldeia de Kopach, em uma creche. Essa aldeia foi totalmente destruída, ela fica muito perto do reator 4, com altos níveis de radiação. E o que a gente percebe, olha só, o que restou das camas, alguns brinquedos, livros, tudo foi deixado para trás. O nosso guia usa um aparelho para medir a radiação nos arredores da creche. Ele mostra que ao nível do solo, a quantidade é maior. 1.1, 1.2, it's growing up, and yeah, this device needs some time, but you see 5 microsieverts around.
Esse grupo de turistas franceses está encantado com o passeio. It's a dream to become here and to take some photographies, some emotional, and it's awesome to become here because it's historic. On est ému de venir ici, on ressent plein d'émotions du coup et je suis contente d'être là et de ressentir tout ça. Os visitantes são bem recebidos pelos poucos moradores da região, como Babu Shahana, de 85 anos. Logo depois da explosão, ela foi obrigada a deixar a casa. 7 meses depois, ela quis voltar para o lugar onde, segundo ela, é feliz. É conhecida como uma sobrevivente. Apesar de ter perdido o marido e o filho de 3 anos, ela nos recebe com sorrisos e boa comida. У мене дітей нема такого їхати до мене. Потім синок приїде, то я рада, і те, що позвонить, то я радію. O turista também pode chegar perto dessa grande estrutura que cobre o reator 4, o local da explosão. O sarcófago vem substituir a antiga cobertura feita às pressas na época do acidente, que já apresentava fissuras. O investimento foi de mais de 6 bilhões de reais e o objetivo é que a nova cobertura dure cerca de 100 anos. Apesar de dados oficiais indicarem 31 mortos, estimativas apontam um número muito maior, entre 4 e 93 mil vítimas fatais. Em muitos pontos no entorno da central, não podemos sair do carro e temos que parar a gravação. Uma questão de segurança nacional. Até hoje, os turistas russos são proibidos de fazer o tour. A central não funciona mais, mas o local é hoje um centro de pesquisas e é ainda considerada uma área militar. Ao lado da central, ainda existem pontos com altos níveis de radiação. Mesmo de dentro do carro, na estrada, temos a exata noção do perigo. A floresta, que ganhou o nome de vermelha porque mudou de cor depois da explosão, é um desses lugares. Olha só o que acontece com um dosímetro medidor de radiação. Começa a subir e a apitar, mostrando que a gente está numa área de radiação alta. E não é possível parar aqui, a gente não pode sair do carro, então por isso que a gente está fazendo aqui de dentro. E olha só, aumenta e vai aumentando e apitando. E agora começa a ficar vermelho, dando um alerta que a gente tem que sair daqui. Seguimos para Pripyat. A cidade modelo do regime comunista foi completamente evacuada depois da explosão. Hoje, a vegetação tomou conta de prédios e avenidas. O sinal de que aquele é um lugar com altos níveis de radiação chama a atenção dos visitantes. Muitos chegam um pouco mais perto para fazer a medição. 0506, we just leaving the area which was cleaned, and now it is appeared 156, 2, 649. So it's necessary to be very careful with leaving or touching something which is not in the clean area. Now it's almost 6. Não é permitido entrar em todos os prédios. Por causa do abandono, as estruturas estão comprometidas. Muitos correm o risco de desabar. Esse aqui era um complexo esportivo recém-inaugurado na época. E quando a gente anda pelos corredores, fica difícil imaginar, por exemplo, que aqui funcionava uma piscina pública. Alemães e polacos estão no topo da lista de turistas que mais visitam Chernobyl. Mas esse ano, pessoas de diferentes partes do mundo têm mostrado interesse por esse turismo pouco tradicional, como chineses, ingleses, indianos e até brasileiros. O motivo? Assim, isso aqui é um marco da história soviética e eu sempre fui interessado, né, pela história deles, né, a competição na Guerra Fria. E também aqui tem a questão da natureza retomando o que era uma vez urbano. É incrível, é incrível. É um sonho sendo realizado. Como é que você volta para casa? Eu volto pensando mais na vida, valorizar mais a vida, que a gente não sabe o dia de amanhã.
E eu encontrei, na verdade, uma liberdade ao mesmo tempo, porque, como o Rafa disse, é a natureza voltando ao seu lugar, e a gente também, o respeito que a gente tem que ter pelo nosso mundo, né, onde a gente vive, que é uma linha, a qualquer momento isso pode acabar, enfim, então a gente tem que cuidar do nosso meio ambiente, a gente tem que cuidar da nossa vida, cuidar do que é nosso, do nosso lar, né, que é o mundo. O passeio custa em média o equivalente a cerca de 100 euros. Depende da quantidade de dias. Em diferentes pontos, como na entrada e saída do único restaurante de Chernobyl e quando deixamos a zona de exclusão, passamos por equipamentos como este, uma espécie de scanner para medir a radiação no nosso corpo. Esse é um dos lugares preferidos dos turistas, um dos símbolos da cidade abandonada. Os brinquedos do parque de diversão nunca foram usados pelas crianças. A inauguração estava marcada para 5 dias depois do acidente. It's interesting how it's grown. The trees, the plants don't seem affected, so that's the biggest surprise is how much growth there has been despite all the radiation. And Kiev was a great city, the people are great, there's so many things to do, but you do have to come here because it's a part of history to see what can go wrong if you don't follow procedure. So I highly recommend it. Estranho? Mórbido? Para os ucranianos, uma forma de manter viva a história, mas principalmente lembrar as pessoas que deram a vida para salvar o mundo de um desastre ainda maior. Efforts with the firefighters, with engineers, with all liquidators, which all people who worked here at those dangerous times and so difficult times, their efforts was for better future, because now we walk in the safe touristic route. People from around the world, they are coming here. It means it's a victory because they cleaned, they made a lot of job to save our lives, because if they didn't pass those efforts, even part of the Europe could be disappeared, could be destroyed. So I believe that nowadays we are and tourists are here. It's also like non-material memorial to those people who made everything and who died to make our lives. Yeah, so tourism is also to showing people this story and to understand that it was worth of it.